Grande Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Deus abençoe os pastores aí que estão nos ajudando hoje. Amém? Deus abençoe a banda, né? Estou feliz de ter a banda aí. Firme de novo, né? Estou ensaiando, né? Eles não tem muito espaço para ensaiar, né? Mas por isso que é a dificuldade da banda, né? Não tem, nós temos muitos cultos, né? Nós temos aí direto. Nós tínhamos na terça-feira, já foi, a gente já liberou para a banda Atos ensaiar, né? Porque é muitos grupos, né? E pouco espaço para ensaio. Isso que é dificultoso, né? Vamos trazer uma pequena introdução aqui, irmãos, para a gente entrar na mensagem. Jesus, quando ele estava no deserto, irmãos, ele passava uma tribulação tremenda espiritual, amém? Que hoje o que acontece com o povo hoje também? A nossa briga é espiritual, amém? Nós começamos a lutar, né, na área espiritual. O que é? Aquilo, a mente da pessoa, ela começa a ter aquela briga, né, irmãos? Muitas vezes você quer uma coisa e a mente ela começa a processar, né? E tem coisas que é diabólica, aquela coisa diabólica, e ela vai processando. Quando Jesus estava lá no deserto, né? De repente Satanás ele tenta entrar na mente, né, de Jesus para querer mudar a história. Mas Jesus ele não sabia que Jesus era, né, o Filho de Deus. Jesus estava ali, que Jesus tinha aquela força, aquela personalidade de aguentar, né? É que muito hoje, irmãos, estão tentando, tem pessoas que não conseguem, essa personalidade da pessoa é muito fraca, ela não consegue aguentar a pressão, né? Muitas vezes hoje essa pressão está muito grande, e o que acontece? As pessoas, ela vem de curar a cura interior dentro dela, ela cada vez se aprofunda mais, começa a procurar outras coisas, começa a ter de vir para a igreja, vai para outro lugar, e a pessoa começa a se inteirar em outras coisas, começa a entrar em jogo, começa a entrar em muitas coisas que vai atrapalhar. Tem pessoas que ele chega num ponto que ele começa a beber, ele começa a se prostituir. Por quê? Porque Satanás ele está entrando numa área espiritual, né? A mente da pessoa ele está comandando. Mas quando você fala assim, não, aqui não vai ser desse jeito, eu quero lutar, eu vou lutar, e a minha mente ela vai ficar mente para Jesus, amém? Glória a Deus. Então, quando esse processo, irmão, de libertação estava grande ali, né? Jesus no monte, Satanás tentando, lutando, tentando fazer com que ele pecasse, mas nós sabemos que Deus ele tinha um propósito, né, irmãos? Até no seu filho. E o seu filho tinha que atravessar aquilo ali. Era uma luta que ele tinha que passar e atravessar. E saindo dali ele vai, né, irmãos, para a sua terra. Mas chega lá na sua terra, né, irmãos, em Nazaré. Em Nazaré ele não foi bem aceito. De repente ele desce para Jerusalém, para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, ali o ministério dele começa. Amém? Muitas vezes nós não entendemos esse mistério na nossa vida, né, irmãos? Às vezes a gente pensa assim, mas aqui não está dando certo, ali não está dando certo. De repente você muda de jeito, você muda de profissão, você fala assim, opa, agora eu consegui, porque agora está se ajeitando as coisas. Mas por quê? Até Jesus ele teve que sair, né, de Nazaré e foi para Cafarnaum, porque lá em Cafarnaum começou o ministério dele. Lá em Cafarnaum ele começou a pregar. Lá ele orava e as pessoas, né, irmãos, aceitavam a maneira em que ele era. Amém? Muitas vezes, irmãos, as pessoas não querem aceitar a maneira que nós somos. As pessoas não querem aceitar você pregando o evangelho. As pessoas lutam por... Muitas vezes eu já vi, irmãos, pai brigando com o filho porque o filho está na igreja. Você já viu isso, irmãos? Esses tempos atrás a gente veio conversar com o pai, hein? Que o pai estava proibindo o filho de vir na igreja. Isso é difícil para o filho, né? E outras vezes, irmãos, o esposo não deixa a esposa vir para a igreja, e nós olhamos e vemos isso daí, e de repente nós vemos que é uma coisa espiritual, certo? Uma coisa espiritual. Então, quando eu vejo aqui, irmãos, entrando nessa mensagem, no capítulo 2 de Marcos, né? E o versículo 1 diz assim: alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa, amém?
repente, Jesus chega em Cafarnaum, ele vai até a casa de Pedro, né? E o povo começa a entender que Jesus está por ali e começa a chegar, né? Eu tive esse privilégio de ir, irmãos, e conhecer o piso lá da casa do Pedro, né? Eu estive lá em 2014, lá em Israel, e nós tivemos lá, fomos visitar a casa dele. Ele não tem a casa dele completa, só tem o piso, né, que está lá, né? Eles fizeram a cavação lá, escavaram e conseguiram tirar, né, a parte de baixo da casa dele. E daí fizeram uma outra casa em cima, só que essa casa de cima ela tem uma vidraça. Quando você entra dentro da casa, você consegue ver tudo por baixo como que é, né? E foi muito interessante, né, para a gente chegar ali. A gente sente muita presença do Espírito Santo naqueles lugares ali, porque ali passaram os homens de Deus, né? Eu tive juntamente com a equipe no Monte Carmelo, e o Monte Carmelo ele é um monte comprido, né? Ele não é tão alto, mas ele é comprido. Ele dá uns 30 quilômetros de comprido, é longe mesmo, sabe? Ele é enorme. Quando o ônibus chega para subir lá em cima, ele vai dando volta, né? Ele vai dando volta, até chegar no Monte Carmelo lá em cima, e lá em cima tem uma estátua de Elias lá, né? Tive o privilégio de tirar uma foto debaixo do Elias lá, né? Tem a foto lá na minha casa, né? Foi muito interessante. Mas onde eu queria chegar? No milagre que Jesus fez naquele lugar, amém? Tinha um Senhor que ele foi junto com nós, e uma semana antes aqui ele sofreu um acidente de moto, ele quebrou o pé, para os irmãos entenderem. Ele quebrou o pé, engessou o pé, e ele falou assim: não vou perder minha passagem, eu vou para lá. E colocou na cabeça dele que ele ia para lá, né? E realmente foi mesmo, né, irmãos? Então, quando nós estávamos indo, ele chegou em São Paulo, né? Lá em São Paulo, ali, os irmãos, alguns que já entraram no aeroporto, sabem que existe uma esteira que a gente não precisa ficar andando, ela leva a gente. Quem já viu isso daí? Alguém já viu? Essa esteira, você sobe nela e ela vai por vários metros, né? Até 1 quilômetro, eu acredito que é longo mesmo ali. Aquela esteira levando a gente uma mala, você não precisa ficar andando, né? E a hora que ele colocou o pé na esteira, o pé dele virou para trás e desmanchou o pé. Tudo aquilo que o médico tinha consertado, desconsertou. E a filha dele falou assim: pai, nós vamos voltar para casa. Ele falou assim: eu não vou voltar para casa. Eu vou com o pé torto, mas eu vou. O homem era teimoso, né? E ele entrou assim, você via seu pé dele para trás, assim, né? A filha dele tentou colocar o pé no lugar, mas não ia, né? Porque quebrou o pé dele, né? E ele foi, chegou lá em Madrid, ele estava com muita dor, né? Ele tomou uns remédios e foi daquele tipo, aquela dor tremenda. Daí chegamos em Israel, e quando nós chegamos em Israel, andamos para alguns lugares ainda, ele com aquele pé puxando no teto, daquele tipo, e a gente olhava aquilo ali, a gente sentia muita pena dele ali, daquele tipo. Mas, resumindo, quando nós estávamos lá no Monte Carmelo, irmãos, ele subiu o Monte Carmelo junto com nós, e com o muleto, tudo, e na hora que o missionário reuniu nós dentro de uma igreja que tem lá em cima no Monte Carmelo, ele entrou, né, junto, e ali começaram a orar. Não pensa no Pentecostes que caiu dentro daquela igreja, eram 25 pessoas que estavam junto com nós, e o Pentecostes caiu ali dentro ali. Vocês precisam de ver que unção dentro daquele lugar. E de repente o pastor Orlando estava passando e colocou a mão na cabeça dele e repreendeu aquele negócio no pé dele. O pé do homem voltou no lugar, normalmente se voltou, todo mundo viu assim, o pé dele veio, se encaixou, e aquele homem começava a pular de alegria, porque ele viu aquele milagre acontecer na nossa frente, né? Glória a Deus. Ele já desceu de lá e veio com a muleta, ele falou assim: não vou jogar essa muleta fora porque não é minha, mas senão já deixava 15 reais essas moletas aqui, né? E ele trouxe e colocou em cima do ônibus lá e falou assim: daqui ela vai ficar assim até a hora que nós ir embora. E ele não pegou mais as moletas, né? E eu olhava assim, ele ficava admirado, eu olhava assim, meu pé está normal,
vê o milagre que aconteceu ali, a presença de Deus naquele lugar. Então, onde Jesus ia, a presença dele era muito grande, né? E a gente vê que Jesus ele tinha um poder, né, irmãos, que era diferenciado. E esse poder ele contaminava as pessoas, porque nós olhamos nesse texto aqui, esses 4 homens que nós lemos aqui, irmãos, nós vamos ver que são 4 homens diferenciados, são 4 homens que têm um objetivo, amém? Dentro de nós precisamos ter esse objetivo, nós precisamos lutar por aquilo que nós queremos. Esses 4 homens, eles tinham esse objetivo de levar essa pessoa paralítica até Jesus, amém? Às vezes a gente pensa assim, pastor, mas é dificultoso a gente chamar alguém, trazer um paralítico para a igreja, amém? Vocês viram, o irmão falou assim, mas a gente não vê mais paralítico andando na igreja. Eu falei assim, irmão, mas paralítico andar tem que trazer para a igreja, né? Tem que trazer para a igreja, ele não vai andar lá na casa dele, lá nós aqui. Então ele tem que vir e trazer, e a obra de Deus vai acontecer na vida do paralítico, né? Então aqueles homens ali, irmãos, o local onde eles tinham que buscar esse homem não era tão perto, era muito longe dali. Ele era longe. Eu estava fazendo um estudo que eu estava vendo, era mais ou menos 2 quilômetros, bem longe, aonde eles tinham que buscar o homem. E aquele tempo lá, né, eles não tinham meios de trazer, eles iam ter que trazer nas costas, alguma coisa eles iam ter que fazer. Então eles não estavam se importando com o sacrifício que eles iam fazer, eles queriam ver a diferença que ia acontecer no paralítico, eles queriam ver o milagre, porque eles já sabiam que o milagre ia acontecer, amém? Você sabe que existe mais evangelho, né? Os evangelhos da Bíblia, né? Nós temos esse da Bíblia que nós estudamos, e existe mais evangelho. Eu tenho o evangelho de Tiago, e Tiago vai ter mais evangelho, né? Eu estava estudando um desses dias, e Tiago estava contando, né? Porque nesse evangelho você não gosta de falar muito para não confundir a cabeça do pessoal, né? Do povo, né? Só que nesse evangelho ele diz que José era viúvo. E Tiago, na verdade, era irmão de Jesus só por parte de pai, né? E esse outro evangelho, né, que estava comentando. E ele estudando aí, tem fundamento, porque Tiago sabia muita coisa de Jesus. Você sabe que Tiago ignorou Jesus por muito tempo. Ele foi aceitar mesmo a Jesus só depois que Jesus morreu. E aí naquela passagem ali, ele conta que quando Jesus era pequeno, Jesus subiu num terraço, estava em 3 lá em cima daquele terraço. Jesus subiu em cima daquele terraço, e um daqueles guri, né, irmãos, deve ser arteiro para arrebentar, né, aquela gurizada que um empurra o outro para cá, empurra para lá, e sei que um deles acabou caindo em cima do terraço. Tiago contando ali, né? Tiago contando, e aquele jovem caiu em cima do terraço. Quando ele caiu em cima do terraço, o que aconteceu? O guri caiu morto no chão. Caiu morto. E já vieram lá, irmãos, aquelas autoridades, vamos prender Jesus, e já veio o pai de Jesus ali, não prende o guri, ele foi, de repente Jesus pulou lá de cima do terraço e falou assim, olha, ele mesmo vai contar para vocês o que aconteceu, levanta e conta. O morto levantou e contou, irmãos. Glória a Deus. Então é coisas pequenas que a gente não sabe, né, irmãos, a infância de Jesus. Mas eu procuro estudar esses livros, eu tenho que ter esse conhecimento para a gente entender como que era. Sei que a infância dele, irmãos, diz que Jesus não podia andar aterrorizado, porque todo lugar que ele ia acontecia coisa, acontecia milagre, acontecia muitas coisas boas. E aonde as pessoas começavam a ter ciúme, aonde as pessoas começavam a criticar, né? Mas porque hoje as pessoas não querem ver você bem. Ela olha para você ver você se fazendo algo bom, elas querem tirar você de ação. Mas quando você fala assim, não, o meu foco é o Senhor Jesus, você vai ver a mudança. Aleluia. Você vai ver que o teu foco é a mudança, entendeu? O Senhor vai te mudar, amém? Porque você está focando em Jesus. Por que nós perdemos muitas coisas hoje? Porque nós queremos tirar o foco. Esses 4 homens, se nós olhamos aqui para esses 4 homens, eles tinham foco. O foco deles era trazer, irmãos, um paralítico até a casa. Amém? Qual que é o seu foco hoje?
O que você está fazendo hoje para fazer algo para Deus? Qual que é a sua visão? Você tem algum foco? Você tem falado para Deus, o meu foco vai ser esse, eu quero fazer isso para a sua casa, eu quero mudança de vida, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor venha fazer algo grande na minha vida, vai sustentando cada vez mais. Então aqueles 4 irmãos, eles vão em busca daqueles homens, e na busca daquele homem, e as dificuldades, o obstáculo tem. Você sabe que em todo lugar nós temos obstáculo para tudo, né, irmãos? Você pode ver que o cego, né, de Jericó, lá ele teve obstáculo até para chegar perto de Jesus. De repente, gritamos lá, né, irmãos? Olha, não, Jesus, não dá bola para ele, não. Seria um cego que vive gritando mesmo aí. Tem pessoas que vão querer parar você. Vai querer você falar assim: olha, não, para mim não, você para de falar porque você não tem vez aqui. Quer te barrar. Você tem vontade de fazer algo dentro da igreja, você não consegue, mas de repente você olha e fala assim: meu foco é Jesus, e você vai passando, você vai manando, você fala assim: meu foco é Jesus, eu vou atravessar, eu vou vencer, e você vai ser um vencedor. Glória a Deus. Vai se passando os anos, você vai vendo que você vai vencendo. Tudo tem, irmãos, um processo para que nós possamos vencer. Nada é fácil. Se você quer ser uma pessoa influente, você tem que estudar, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para que você possa, e tudo tem dificuldade. Então esses 4 homens encontram dificuldade para levar aquele paralítico até os pés de Jesus. Pastor, mas agora eles pegaram aquele homem, estão trazendo ele com toda dificuldade. Quando ele chega, irmãos, na casa, eles olham, aquela casa é completamente lotada, sem espaço para nada, e ele chega, olha e fala assim: mas aqui não tem espaço, como é que nós vamos fazer agora? Eu acredito, irmãos, que dentro daqueles 4 homens ali tinha aquele que incentivava, né? Aquele homem, aquele crente, que ele olha e fala assim: não, nós não podemos desistir, né? É assim, irmão Cleber? Opa, não podemos desistir, né, irmão Tiago? Temos que lutar. Não, mas não tem jeito, não tem que ficar lotado. Vamos pegar esse homem, vamos levar de volta, né? Não, nós viemos até aqui, nós vamos chegar e nós vamos levar ele perante Jesus. Eu já mostrei para vocês, a casa está cheia, a janela está cheia, não tem para onde passar, não tem para onde ir. Esse homem nós vamos ter que levar de volta para casa. Mas tem aquele crente teimoso, aquele que fala assim: não, nós vamos ter que arrumar algum jeito para chegar até Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Você se crente desse jeito, irmãos? Aleluia! Não, hoje não vai dar para ir para a igreja, não vou arrumar um jeito, eu vou. Amém? Vou ter dificuldade de chegar lá, mas eu vou. O obstáculo vai tendo, né? Vocês já estavam escutando no áudio lá, o irmão falando, né? A esposa estava vindo com mensagem, de repente caiu da moto, né? Entendeu? Bem, de repente está vindo, né, irmãos? O obstáculo acontece. Ele acontece na hora que você quer fazer a obra, a hora que você quer fazer algo. Daí você pensa assim: mas o que está acontecendo? É um empecilho, né, irmãos? O inimigo, ele não quer que você faça nada. E para você conseguir coisas boas para você, você tem que lutar. Então este homem, ele sabia que precisava ter ali, irmãos, um processo de libertação, né? Então veja bem, irmãos, ali eles tiveram uma ideia de falar assim: olha, o único jeito que tem agora é nós descobrir a casa. Vamos descobrir a casa, porque nós descobrimos a casa, nós precisamos, colocamos esse homem lá dentro. Mas de repente, né, irmãos, um já fala assim: mas vai pôr lá como? Não tem uma corda, não tem isso, não tem aquilo, né? Porque tem aquelas pessoas negativas, tem ou não tem, irmãos? Ela quer jogar para você e fazer: oh, não dá certo, não vamos fazer isso porque não vai dar certo. Mas daí tem aquele que fala assim: não, se for negócio da corda, eu vou ali no vizinho, já pega a corda e nós vamos descer o homem. Amém? Vamos descer o homem, porque o homem vai precisar descer e ele vai encontrar com Jesus lá embaixo. E aí ele faz mesmo, irmãos, faz aquele movimento, e de repente um já vai e fala assim: vamos destelhar a casa, e o outro vem para cá, o outro vai atrás da corda, e vão buscar, e vão lutar, e de repente aquele homem é colocado perante o Senhor. Amém? Amém.
É colocado perante o Senhor, duas coisas acontecem, irmãos. Aquele homem, ele é curado fisicamente, e aquele homem é curado espiritualmente. Então olha só que de princípio Deus faz uma coisa maravilhosa. Ele cura, e Ele também cura a parte física, e Ele cura o espiritual. Porque hoje, irmãos, o espiritual nosso ele está envolvido. Amém? Quando você está dentro de uma luta, que você está travado, você está lutando, e as coisas estão indo mal, irmãos, você pode ver que a nossa carne também começa a perecer, assim ou não é? Você começa a sentir dor no rim, você começa a sentir dor no fígado, você começa a dar aquela cólica na barriga, né? É assim ou não é? Você começa a sentir coisas diferentes no seu corpo. Por quê? Porque o seu emocional está abalado. Mas quando as coisas estão tudo bem, você pode ver que dentro de você também vai tudo bem. Glória a Deus. Então veja bem, irmãos, o versículo 4, né? O versículo 3, onde a gente leu, o versículo 4 diz assim: não podemos se aproximar dele por causa da multidão. E descobrir o telhado aonde estava, fazendo um buraco, e abaixar o leito que jazia o doente. Amém? Então, de repente, a solução está aí. Vamos abaixar o leito. Amém? Abaixar. No versículo 5, irmão, olha só. Jesus, vendo a fé dele, disse: paralítico, amém? Filho, perdoados estão os seus pecados. Vocês viram que eu falei que ele curou fisicamente e perdoou também os pecados dele? Amém? Então Jesus fez isso completo. Ali ele saiu dali e foi, e ali ele teve, né, vida plena, porque ele foi sair dali completamente curado e liberto para seguir a vida dele. Amém? Olha só o versículo 6, irmãos. Estava sentado ali alguns escribas que razoavam em seus corações. Estavam ali pessoas ali que estavam murmurando, né, irmãos? Bem espias, pessoas que estão ali dentro para espiar aquilo que você está fazendo. Muitas vezes as pessoas estão olhando para ver se você vai errar, para você ver se você vai falar alguma coisa errada. Então os espias estão ali, mas você não está nem aí, porque você está servindo a Jesus, e Jesus que é o foco da coisa. Glória a Deus. Aleluia. Quando é Jesus que é o foco da coisa, irmãos, você jamais vai se desanimar. Jamais você vai falar assim: eu vou parar. Jamais você vai falar assim: eu vou fazer alguma coisa errada, porque Jesus é o foco de tudo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então o versículo 7 diz assim: porque profere este assim as blasfêmias. E quem pode perdoar o pecado senão Deus? Amém? Mas era Deus que estava ali no negócio, irmãos, eles não sabiam. Eles andavam com Deus e não sabiam. Amém? Quantas pessoas hoje, irmãos, que Jesus está do teu lado, você não sabe. Amém? Não sei se os irmãos chegaram a ver, irmãos, uma notícia que teve. Um rapaz, ele estava muito longe ali do Rio Grande do Sul, e seus pais, idosos, estavam presos numa casa. Não sei se vocês chegaram a ver isso. E aquele filho, onde ele estava, ele orou, e para Deus dar condições para eles chegar até a terra. Mas para eles chegar até a terra, irmãos, era muito difícil, porque não tinha jeito. Eles não tinham como chegar até a terra. Aquele casal estava no telhado, e disse que chegou dois rapazes bonitos e falou para ele: você vai entrar aqui, eu acredito que numa canoa, né? Você vai e vai nos seguir, e nós vamos tirar vocês daqui. E aqueles seu salva-vida que estava ali, tiraram eles. E esse rapaz, ele veio para voltar para pegar os pais dele, e procurou em tudo quanto era lugar esses dois rapazes, e disse que eram dois soldados. Até hoje não conseguiram encontrar os dois soldados. Quem que é, irmãos? É o anjo do Senhor salvando pessoas. Glória a Deus. É o anjo do Senhor salvando pessoas. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor colocou ajuda para aqueles que pediram, irmãos. Deus colocou anjo, o Senhor Jesus colocou anjo para cuidar. Para nós encerrarmos. Amém? Então aqueles escribas estavam ali olhando, os fariseus ali olhando, como é que funcionava o trabalho, e olhou, de repente Jesus pegou e falou assim: opa, aqui está curado, agora está liberto, está perdoado. E o pessoal começou a olhar: opa, quem é esse para falar isso? É o próprio
daí para nós, seguindo um pouco mais à frente, irmãos, nós vamos ver que de repente o paralítico é curado, né? E Jesus fala para ele assim: pega a tua cama e vá. Né? Pega a tua cama e vá. Olha o versículo 9 diz assim: ó, qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta e toma o teu leito e anda? Né? Olha o versículo 10: ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados? Né? Aleluia. Então o Filho do Homem tem esse poder. De repente ele pega e ele fala assim: ó, pega a sua cama e vai. Olha o versículo 11: e te digo, levanta e toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Ele podia deixar a cama lá, né, irmãos? Podia deixar a cama, podia não? Foi curado. Mas Jesus pegou e falou para ele: pega a tua cama e vá. Para aquele povo, irmão, que era incrédulo, aqueles povos que estavam de espia ali, ele via que realmente o homem foi curado. Realmente, irmãos, aconteceu um milagre ali. Então, muitas vezes precisa acontecer isso. Jesus deixa falha, né, irmãos? Deixa falha, não deixa índice ali para você ver que você foi curado. Amém? Para ver que você foi liberto. Então, Deus deixa ali, irmãos, uma marca. No ano 2000, irmãos, eu fui, 1998, eu fui curado do filho, né? Me deu uma hepatite daquela forte mesmo, nem sei o nome, como é que é aquela hepatite forte que dá? Tem a A e a B, né? Qual que é mais forte, né? A B? A B, né? Eu sei que me deu uma hepatite, era para morte aquela hepatite aí, né? E naquela época daí, foi em 89 que aconteceu isso. E em 90 veio um pastor, eu não era ainda crente, né? Veio um pastor lá de São Paulo, e aquele culto foi na casa da minha mãe, e aquele pastor falou assim: ó, Deus está te curando de uma enfermidade muito, era para a morte. Só que eu nem dei bola para aquilo ali, né, irmãos? Naquela semana veio uma equipe do hospital de clínica tirar sangue do pessoal ali. E aquele pessoal que estava ali, irmãos, tiraram sangue, tiraram de mim, tiraram de umas 10 pessoas ali. A gente fez a doação de sangue. Quando foi no outro dia, irmãos, já ligaram para a empresa: olha, tem um rapaz de vocês aí que tem que se apresentar aqui urgente. Ele está com uma hepatite muito forte, eu acho que de repente vai ter que desinternar. E eu fui lá, eles me deram medicamento, fizeram tudo. E daí, quando foi naquele período ali, esse pastor veio e revelou que eu fui curado. No momento que ele falou, fui curado daquela hepatite. Minha cura foi voltando ao normal. O pessoal já naquele tempo era aquele tempo da AIDS, né? Você lembra dessa época? Os mais velhos lembram disso aí. Era aquele negócio que todo mundo pegava AIDS, não sei, né? Era uma coisa tremenda naquela época. E alguns colegas meus falaram assim: ó, Elias deve estar com AIDS, o camarada está amarelo, está emagrecendo, né? Mas só que a gente continuava trabalhando e fazendo, né, a obra de Deus. De repente, quando Deus traz aquele pastor, ele acompanha aquele culto ali, de repente ele pega e fala: olha, aqui tem, eu chamo por revelação, tem um irmão assim que Deus está te curando, né? Você estava com um problema sério e Deus está te curando aqui hoje. Então, naquele ano, irmãos, eu fui curado da hepatite. Né? Mas por que eu queria chegar nisso daí? Por causa da marca, certo? No ano 2000, a gente ia ser mandado embora dos Correios. E para não pôr, a gente tinha uma opção: ou era atendente ou era carteiro, porque eu era gráfico, eu trabalhava na gráfica dos Correios. E a gráfica se acabou e eu tinha aquela opção: ou ser mandado embora, eu tinha mandado embora. Mas ninguém seria mandado embora naquela época, estava tudo difícil para serviço, né? E eu falei para Deus: eu não quero ser carteiro, porque carteiro vai ter que ficar andando no sol. Eu quero continuar trabalhando na sombra, né? E aquele tempo foi bem o ano que eu aceitei Jesus. E eu, para me escapar, eu falei para o pessoal: falei assim, olha, eu não posso trabalhar no sol porque eu já tive hepatite, esse negócio pode voltar, né? Eu tinha que dar uma saída, né, moça? E o médico não falou assim: se você teve, então nós vamos fazer um exame para ver se realmente você teve.
que jogaram lá na máquina lá para fazer lá os exames lá e não deu, irmãos, no meu fígado, que estava assim, tipo uma cirurgia no fígado. E os rapazes falaram assim, ó, realmente, você chegou a fazer a cirurgia? Eu falei assim, não foi feita a cirurgia, mas quem fez foi Jesus que fez. Glória a Deus. Aleluia. Tinha a marca, irmãos, chegou onde eu queria, tinha a marca lá para comprovar, porque Jesus sabia que um dia eu ia precisar daquela marca, amém? Aleluia. E por causa daquilo ali, eu passei como ser atendente daí, né, irmãos? Passei atendente, depois que eu fui para a administração, administrador, né? E ali Deus foi fazendo a obra. Então, só para vocês entenderem, nós encerramos, né, irmãos? Por isso que ele coloca a sua cama nas costas e vai, porque ele tinha que deixar sua marca. As pessoas tinham que ver que ele estava sendo curado. Amém? Se coloque de pé, irmãos, por gentileza. Pode louvar o Senhor com as palmas bem fortes para vocês. Você vai deixando sua marca, irmãos. Nós precisamos deixar nossa marca onde nós passarmos. Amém? Se você vai para algum lugar, fala, Senhor, eu vou para tal lugar, eu vou para lá. Se o Senhor precisar usar-me, usa-me. Amém? Vocês sabem que eu contei um dia para vocês que eu sempre ia viajar, né, irmãos? Estava tão cansado da igreja que eu falava para Deus, Senhor Deus, eu quero viajar, mas eu não quero fazer nada, eu quero só viajar, né? E Deus fazia conforme eu queria. Você vai viajar, então vai, não vou ter que colocar nada no teu caminho. Só que daí eu teve sentido, depois eu ficava preocupado, porque eu voltava e falava assim, mas não aconteceu nada na viagem, né? Não tinha nenhuma pessoa para me orar, né? E nessa viagem que nós fomos uma anterior, que foi para o Carlos da nossa família, então, quando eu saí daqui de Curitiba, eu falei para Deus assim, Deus, eu vou viajar lá para Foz do Iguaçu, onde eu passar, se o Senhor tiver uma pessoa que precisa de mim, o Senhor pode encaminhar. Irmão do céu, que bênção que foi. Uma hora eu conto para vocês os milagres que aconteceu. Mas que maravilha, onde nós chegava, tinha pessoas nos esperando. E não eram pessoas novas, pessoas assim, tipo, que já conhecidas, não, pessoas que estavam lá. Um dia nós estávamos lá em uma cidade perto de Foz do Iguaçu, não me lembro, Toledo. E uma irmã ligou daqui, Pastor Elias, o senhor vai sair dessa cidade em Sorocaba? Chegando em Foz do Iguaçu, Deus vai te usar lá. Mas em Foz do Iguaçu não tem nada para me fazer lá, eu só passei, né? Nunca imaginava, né, irmãos? E quando nós estávamos chegando em Foz do Iguaçu, irmãos, uma entrou um prego desse tamanho no pneu, um negócio de carroceria de caminhão, entrou e começou a bater, de repente ele encaixou e o pneu não chegou nem a murchar, nós fomos embora. Na volta, nós procuramos você, vamos arrumar o pneu. Quando eu cheguei no posto de gasolina, eu estava de agasalho, tudo assim, que ele olhou para mim e falou assim, o senhor é o pastor, né? Eu sou o pastor, mas como você sabe? Não, teu jeito de olhar e teu jeito é você, eu vi que você é o pastor. Eu falei assim, nem de agasalho não dá para disfarçar, né? Se de agasalho tivesse com paletó e gravata, né? Não, daí tudo é pastor, né? Mas ele identificou, daí eu perguntei para ele, mas e você? É de algum lugar? Não, eu pertenço a uma igreja que tem aqui embaixo, mas qual igreja que é? A Igreja Visão Missionária. Veja só, irmãos, Igreja Visão Missionária. E daí, naquele momento ali, a gente perguntou para ele assim, você não sabe do borracheiro aqui? Ele falou, só conheço o borracheiro pão. Só que é longe daqui, vocês vão ter que colocar no GPS. Você não tem um borracheiro por perto aqui? Não, isso aqui não é bom. Eu vou te mandar um borracheiro bom. Coloquei no GPS ali e andei. Você que entrou numa vila lá, entrou numa outra, depois você vai.